Os deputados da oposição encerraram a obstrução lá no plenário da Câmara nesta quarta-feira, depois de um suposto acordo costurado ali entre os líderes do PP, PSD e União Brasil, ali junto com o PL, mas também com a interferência do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. O acordo envolve o quê? Que seja pautado a anistia aos réus dos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro, além da PEC do fim do foro privilegiado para autoridades. Vamos ouvir o que disse o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, logo depois de do que teria sido esse acordo. Pessoal, o objetivo nosso é comunicar como foi construído o acordo de forma transparente para todo o Brasil e vocês da imprensa. O presidente Hugo Mota pediu aos líderes aqui representados. Nós construímos o compromisso com essas lideranças que na próxima semana nós abriremos os trabalhos desta casa pautando a mudança do foro privilegiado para tirar a chantagem que muitos parlamentares, deputados e senadores vêm sofrendo por parte de alguns ministros do STF. Muito bem. Junto com o fim do foro, nós pautaremos a anistia dos presos políticos. Então, esse foi o acordo. Segundo a apuração da repórter de O Tempo em Brasília, Lara Alves, o atual presidente da casa, o deputado Hugo Mota, no entanto, apesar desse acordo, ele não teria ali se comprometido com nenhuma promessa. A base governista também negou a existência de um acordo. Vamos acompanhar o que disse o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias? Segundo ponto, não houve nenhuma negociação com esse pessoal que está fazendo chantagem. Participei de todas as reuniões, participei do colégio de líderes, de todas as negociações. Não vamos votar anistia, isso está fora. Ontem, Hugo Mota, no meio de uma sessão ali que foi bastante conturbada, que quase não aconteceu, falou que democracia não se negocia e que interesses pessoais não estão acima do povo. Vamos acompanhar o que disse ali o presidente da Câmara, Hugo Mota, também. O que aconteceu entre o dia de ontem e o dia de hoje, no movimento de obstrução física, não faz bem a esta casa. A oposição tem todo o direito de se manifestar. A oposição tem todo o direito de expressar a sua vontade. Inclusive, tem hoje solidariedade de alguns partidos fazendo obstrução à pauta desta semana. Mas tudo isso tem que ser feito obedecendo o nosso regimento, obedecendo a nossa Constituição. E nós não vamos permitir que atos como esse que aconteceram entre o dia de ontem e o dia de hoje possam ser maiores do que o plenário e do que a vontade desta casa. Não estou aqui para momentaneamente agradar nenhum dos polos. Não estou aqui para ser conivente com uma agenda que tenha um só compromisso ou um só lado. Nós estamos aqui para procurar construir a pauta da convergência, a pauta do fortalecimento do parlamento, mas, acima de tudo, que tenhamos uma pauta pró-país. Essa tem sido a minha luta desde o início, recebendo muitas vezes críticas de um lado, críticas de outro, mas sempre com um foco comum, que é podermos ter uma agenda pró-país para entregar à população brasileira. Lari, a grande expectativa do dia é como que vão ser as sessões de hoje na Câmara, se esse acordo vai de fato entrar em prática ou não. Teve de fato ali um acordo e uma dúvida. A gente sabe que é o Centrão que é a voz, ele que decide muita coisa ali no Congresso Nacional. O Centrão está alinhado de fato à anistia ao foro? Letícia, vamos lá, né? Vamos por partes. Primeiro, o grande teste para ver se esse acordo, o acordo não necessariamente de análise da anistia e do fim do foro privilegiado, mas eu digo assim, o acordo para que a Câmara funcione plenamente no dia de hoje. Essa prova a gente vai ter mais tarde, porque foi marcada uma sessão plenária na Câmara dos Deputados, né, aquela
deliberação no plenário, começando a partir de meio-dia de hoje. E minutos antes aqui do programa começar, a Secretaria-Geral da Mesa, que é responsável por divulgar a ordem do dia, ou seja, quais projetos serão votados, divulgou essa previsão. E temos aí, para análise mesmo dos deputados, uma medida provisória na ordem do dia, uma medida provisória que cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios, com o objetivo de otimizar a revisão de benefícios previdenciários e assistenciais. Ou seja, veio sim essa confirmação da sessão marcada para hoje, meio-dia, e veio também já uma pauta, mas uma pauta, digamos, sem polêmicas, ou seja, tudo leva a crer que, de fato, é para marcar um posicionamento no sentido de o presidente da Casa, Hugo Mota, e os demais integrantes da mesa diretora, mostrando que a Casa vai sim funcionar normalmente hoje, mesmo com toda a confusão que a gente viu ontem. E, bom, isso é o que a gente tem de concreto, né, Letícia, de já confirmado e já divulgado, oficializado no sistema da Câmara. Em relação ao Centrão e a esse acordo que a gente viu sendo costurado ontem, e, claro, destacando aqui as informações apuradas pela Lara Alves, como você disse, Letícia, nossa repórter setorista de Congresso, ela que acompanhou, né, toda a movimentação, fosse na residência oficial da Câmara e do Senado, fosse no próprio Congresso Nacional, ela esteve desde o início ali da tarde acompanhando tudo isso. E aí o que ela nos traz, né? Ela nos traz que líderes da oposição, integrantes da oposição, foram atrás de Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara, para tentar costurar um acordo, para tentar chegar a um ponto ali de consenso que possibilitasse a oposição sair do plenário, acabar com aquela obstrução, digamos, física do plenário, e como que isso seria feito. O que entrou na jogada, de acordo com essas informações da Lara Alves? Entrou na jogada a PEC do fim do foro privilegiado e a proposta de anistia aos envolvidos ao 8 de janeiro, como você disse mais cedo, Letícia. E o que acontece? Né? A PEC do fim do foro privilegiado beneficiaria, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque aí a questão toda, o julgamento, a análise em relação, por exemplo, a diversos pontos que estão aqui, tem o nome do ex-presidente como parte de investigação ou de apuração, não ficariam mais a cargo do Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento não ficaria mais a cargo do Supremo Tribunal Federal, cairia, então, portanto, para a primeira instância, o que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a questão da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. E aí você me perguntou, Letícia, se o Centrão está de fato, né, digamos, alinhado a essa pauta, está de fato preocupado e comprometido com a votação dessas duas pautas. E aí também uma apuração da nossa equipe aqui de Brasília, junto a integrantes importantes do Centrão, é a de que, bom, eles estavam ali dispostos a ouvir as demandas da oposição, estavam dispostos, inclusive, até a apoiar ali a obstrução como uma forma também de mandar recados, etc., mas que no mais tardar, a partir da semana que vem, o objetivo era justamente garantir a retomada dos trabalhos da casa. E aí o que a gente pode perceber, essa apuração que a nossa equipe trouxe, que, por exemplo, em relação à anistia, integrantes do Centrão estão cobrando qual é a anistia que a oposição está defendendo, porque a gente já viu várias propostas e várias possibilidades serem colocadas no radar, e depois a gente viu agora, nesses últimos dias, a oposição falando em anistia geral, ampla e restrita para todo mundo. E não foi o que a gente viu nas últimas, por exemplo, no primeiro semestre do ano. A gente viu, inclusive, representantes do PL aceitando fechar um pouco esse escopo da anistia na tentativa de fazer
fazer a proposta tramitar no Congresso. Ou seja, integrantes do Centrão cobram, portanto, qual é a proposta que irá tramitar, qual é a proposta que a oposição está defendendo e qual é a proposta que, de fato, vai estar ali no papel, no texto, para eles saberem como se posicionar em relação a isso. Em relação à PEC do foro privilegiado, o que a gente vê também não é uma unanimidade. Não existe uma unanimidade de podemos cravar que a maioria do Centrão está a favor do fim do foro, ou não, a maioria do Centrão não quer o fim do foro. Ainda não existe uma unanimidade. E aí eu fui no sistema da Câmara só para a gente entender, por exemplo, no caso da PEC do fim do foro, o que poderia acontecer, porque no caso de uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa ser analisada em uma comissão especial que é formada só para analisar aquele assunto e também pela Comissão de Constituição e Justiça. E aí eu queria entender onde é que estava, né? Em que PEC estava. Ela já teve o parecer aprovado na comissão especial, já teve o parecer aprovado também na Comissão de Constituição e Justiça. Então, ao que tudo indica, ela poderia já ir, por exemplo, direto para plenário, ou se houver alguma negociação no sentido de retomar essa análise nas comissões e tentar melhorar um pouco esse texto, né? Mas ainda carece da gente compreender, eu acho que hoje vai ser uma prova de fogo, digamos assim, para os deputados, para a Câmara dos Deputados, depois do que aconteceu ontem. Há muito tempo a gente não via um dia tão tenso como ontem, e hoje vamos ver se vai estar aquela ressaca ainda, né? Uma disposição mesmo de ter essa reunião plenária, deputados vão marcar presença, vão estar lá ou não, e também para entender como é que vão ficar os ânimos ao longo do dia. Novas reuniões da oposição, novas reuniões de Hugo Mota, Davi Alcolumbre com integrantes do PL, por exemplo, está tudo muito em aberto, mas eu acho que hoje a gente vai poder medir essa temperatura, Letícia. Quero, só antes da gente continuar, Lara, agradecer aqui a participação de todo mundo que está participando aqui da nossa enquete. Tem muita gente aqui criticando essa questão ali do pedido ali da direita e também dessa questão da anistia, mas muita gente também defendendo, criticando principalmente a questão do ministro Alexandre de Moraes. Mas, Lara, acho que um ponto importante para a gente falar. Esse tema da anistia foi um tema que a gente está falando desde o início do ano, né? A oposição tentava, mas nunca ganhava fôlego, e agora ganhou. Mas é importante a gente contextualizar. A gente está muito próximo ali ao julgamento, ao fim do julgamento ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, ali do inquérito que apura a questão ali do suposto golpe de Estado. Então tem uma pressão, é um cerco ali, pelo menos da oposição tentando, isso faz uma pressão maior em cima desse julgamento, né, Lari? Exato, Letícia. E eu acho que a gente precisa observar do ponto de vista do que a gente vem observando em relação à oposição e aos movimentos da oposição, né? Porque a gente viu, e a gente comentava isso também ontem, né? A gente viu por diversas vezes a oposição prometendo uma obstrução, prometendo travar os trabalhos no Congresso, na defesa, dentre outras pautas, né? Na defesa da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, isso ao longo, por exemplo, do primeiro semestre desse ano, e não foi o que aconteceu. A gente via que na hora mesmo não havia fôlego para segurar uma obstrução, diferentemente do que a gente viu nessa semana, né? A oposição conseguiu sim, tanto é que a gente viu aquelas cenas de ontem. Agora, caberá aos integrantes, e aí a gente vai ver também o nível de capacidade de articulação, acho que a gente pode colocar assim, o nível de capacidade de articulação, negociação, tendo em vista essas pressões que estão vindo de todos os lados, se a oposição vai seguir demandando, reivindicando que seja essa anistia ampla, geral e restrita, ou se vai dar esse passinho para trás, no sentido da proposta em si, para negociar possíveis novas restrições, limitações, como eu disse, em relação à proposta de anistia aos envolvidos. Vai estar aberto para essa negociação, como forma de, por exemplo, tentar fazer tramitar no Congresso, ou não? Vai jogar pesado no sentido de a gente só aceita se for essa anistia ampla. Então, muita coisa em jogo, né, Letícia? Olá, como a gente falou bastante ali no primeiro semestre,
semestre, porque alguns membros do Centrão, como você mesmo disse, essa questão da anistia ampla, geral e restrita, que é o que defende ali o ex-presidente Jair Bolsonaro e a família Bolsonaro, o filho, né, do ex-presidente, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, deu uma entrevista ontem bastante enfática falando sobre isso. Isso não é um consenso ali para o Centrão. E no primeiro semestre a gente viu que alguns parlamentares, às vezes eles estão até dispostos a uma questão ali da anistia, mas dispostos em uma questão talvez ali em relação à dosimetria das penas dos envolvidos dos atos do dia 8 de janeiro, não necessariamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver como que vai ser esse clima aí agora. A gente tem esses próximos dias para saber se de fato vai ser pautado, se vai ali alguma comissão, que isso vai acabar ganhando força no meio ali desses últimos dias que a gente tem para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entregar ali as suas alegações finais nesse processo. Mas, Lari, além dessa questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, chamou bastante atenção a presença do Arthur Lira. Você mencionou ali que foi uma negociação ali feita por ele. Quem achou que o Arthur Lira estava adormecido, ontem mostrou que ele sempre esteve ali. Fiquei até pensando em como que seria a conduta do Lira no lugar do Hugo Mota no meio de toda essa confusão. Ontem, como a gente disse, foi um plenário bastante conturbado. Teve parlamentar com um bebê de 4 meses no colo, obstruindo, sentando na cadeira do presidente. O presidente Hugo Mota não conseguia chegar na sua cadeira. Lari, você que já está há bastante tempo nessa cobertura em Brasília, como você mesmo disse, foi uma cena que há muito tempo não acontecia. Mas uma dúvida, o Arthur Lira não teria talvez a mesma paciência, vamos dizer assim, do que o Hugo Mota, né? Um acordo ali já teria sido feito. E queria também te perguntar se a avaliação dos parlamentares aí em Brasília sobre essa condução do Hugo Mota em relação a toda essa obstrução, isso fragilizou ele? Ele já estava bastante desgastado ali desde a crise do IOF, em que o governo começou ali uma campanha maciça contra ele, falando que o Congresso trabalha em prol ali das minorias. Hugo Mota foi escanteado e o Arthur Lira, pelo que parece, foi o grande protagonista no fim das contas, né, Lari? Letícia, exatamente, né? Chama muito atenção. Para além de tudo que aconteceu ontem, a gente ter visto o nome de Arthur Lira ganhando destaque como um negociador, como um articulador, sendo que ele já não é mais presidente da Câmara, e também mais uma vez aqui destacando essa informação que foi trazida pela Lara Alves, né? Que ele articulou, portanto, essa retirada, né? A saída ali dos parlamentares da oposição do plenário para que a sessão de ontem à noite pudesse ser aberta e para garantir a retomada dos trabalhos na Câmara dos Deputados. Você me perguntava se Arthur Lira teria menos paciência, né? Se teria chegado a um acordo antes, etc. Letícia, eu penso que, assim, confusão, ânimos exaltados, diante de tudo que está acontecendo e, claro, diante do gatilho que foi a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu acredito que isso seria difícil de não acontecer, mesmo Arthur Lira estando presidente da Câmara dos Deputados. Mas eu penso que, com Arthur Lira na presidência, aquela cena da tentativa de Hugo Mota de sentar ali em sua cadeira na mesa do plenário e não conseguindo, né, e sendo impedido e retornando para o gabinete. A gente está até acompanhando aí agora nas imagens esse momento em que o Hugo Mota tenta chegar na cadeira, ele até fala em algum momento, ele pede para quem estava atrás ali sair e ele não conseguiu, ele teve que fazer ali o pronunciamento dele com toda a oposição ali em volta dele. Exato, eu acho que dificilmente, se fosse o Arthur Lira no comando, a gente viria essa cena em específico, sabe? Porque mostra assim um sentimento meio dúbio dos deputados em relação a Hugo Mota, porque se a gente viu essa cena e depois teve a confirmação de que eles foram atrás de Arthur Lira para negociar, né? O que está acontecendo? E aí, pegando o gancho para sua outra observação e questionamento, Letícia, em relação ao desgaste de Hugo Mota, por exemplo, na questão do IOF, né? Só para lembrar para quem nos acompanha, veio o decreto do governo federal aumentando a alíquota do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras. O Congresso reclamou que não foi procurado com antecedência, reclamou que não houve diálogo, que não houve negociação.
e decidiu derrubar o decreto do IOF, algo que não acontecia no Congresso há décadas, demonstrando, sim, uma força de Hugo Mota naquele momento. Mas logo depois, como também você citou, Letícia, houve a campanha massiva ali nas redes sociais para dizer, entre outras palavras ali, que Hugo Mota não estava junto da população, não estava pensando na população. Teve até um ato marcado na Avenida Paulista na época, dizendo que o Congresso era inimigo do povo, que o presidente da Câmara era inimigo do povo, mas enfim, eu acho que isso mostra todo um contexto muito complexo que a gente tem no Congresso hoje, de um Congresso extremamente inflamado por situações externas ao Poder Legislativo. E quando eu digo externas, eu cito, por exemplo, a questão do julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal e outros atritos relacionando o Congresso e Supremo Tribunal Federal, e que, sob o comando de uma figura, de um presidente da Câmara, que de fato, e aí pegando indícios com o que a gente viu ontem acontecendo, está tendo dificuldades de negociar e articular, e agora também tendo em vista que a gente conversava isso aqui, acho que na segunda-feira, se eu não me engano. O governo precisa que o Congresso trabalhe direitinho, digamos assim, nos próximos meses para aprovar as pautas prioritárias do Executivo Federal. E aí destaco aqui mais uma vez a isenção do imposto de renda, da ampliação da faixa de isenção. É o relator, né, Lari? Exato. Era esse o meu ponto, Letícia, que inclusive Arthur Lira é o relator. Uma aprovação desse projeto seria positiva para o governo federal e seria positiva para o próprio Arthur Lira e para o próprio Centrão, ou seja, muitos interesses envolvidos e muitas pressões externas ao Poder Legislativo também influenciando nesses ânimos. E aí fico pensando ali, os integrantes da base, quando a gente ouviu ali a sonora do Lindbergh falando que não teve acordo em relação à anistia e tudo mais, fico pensando também em um certo desespero de ver a que ponto chegou tudo e como os trabalhos foram travados no Congresso, tendo em vista que o governo precisa, sim, dessas propostas aprovadas nesse semestre, né, nesse segundo semestre. Então, acho que muitas camadas, né, Letícia, muitos assuntos e muitos temas que influenciam, estão interligados de alguma forma e acabam afetando os trabalhos do Congresso.